Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de conteúdo aqui dessa fase final do Vice Challenge. Eu gostaria de convidar novamente a Rosane Cavalcante, que já esteve conosco aqui na primeira fase do Vice Challenge, para quem participou da modalidade online. E ela vai falar um pouquinho mais sobre mudanças climáticas, quais as adaptações que nós temos que fazer como sociedade e compromissos que todos temos que tomar. Eu acho que é importante todo mundo prestar atenção aqui na Rosane, mesmo se vocês tiverem escolhido uma startup que não é da vertical de sustentabilidade, porque sempre há maneiras de incluir sustentabilidade no plano de negócios. Então, sem mais delongas, queria agradecer sua presença e convidar a Rosane para falar um pouquinho mais para a gente. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar falando com vocês novamente. E hoje, de certa forma, é uma continuidade da nossa conversa anterior. A gente falou muito de sustentabilidade de uma maneira geral, e quando falou de mudanças climáticas, focou muito na parte de mitigação. Hoje, então, é uma continuação disso, falar um pouco do que esperar dessas mudanças climáticas aqui para o Brasil, como pensar em adaptação, quais são as barreiras também que tem para essa adaptação, e que compromissos estão sendo tomados, principalmente a nível de países, para diminuir o impacto que a gente espera, na verdade, manter dentro do aquecimento global do 1,5 graus Celsius. Então, vamos falar um pouquinho desses tópicos. Primeiro, o que são mudanças climáticas? É importante a gente diferenciar mudanças climáticas que ocorrem naturalmente. A gente tem o clima, ele é variável. Então, se você olhar essa série histórica aqui, uma série reconstruída de temperatura, você vê que ela tem muitos altos e baixos ao longo dos anos. Esse gráfico aí é o da temperatura média global, construído com várias análises de diferentes métodos, para pegar aí mais de 1000 anos de histórico. Então, essa variabilidade anual do clima, da temperatura, nesse caso específico, ela é natural, ela acontece. Quando a gente chama de mudanças climáticas, são transformações a longo prazo nesses padrões climáticos. Então, a gente está falando aí de mudanças, quando a gente pega a média de 10 anos, 20, 30 anos, que é o que a gente chama de normal climatológico, e verifica que isso está mudando. E desde 1900, as atividades humanas são o principal impulsionador dessas mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. Como é que a gente sabe disso? Os cientistas utilizam modelos de circulação global que analisam e reconstruem essas séries históricas para verificar se aquele modelo realmente ele consegue analisar como a temperatura está alterando. Então, nesse segundo gráfico aqui, esse gráfico da direita, vocês veem que a temperatura observada está em preto e tem uma linha em marrom, que é esse que foi modelado usando matemática. Em azul está o que foi modelado só com condições naturais. Então você vê que só em azul ele tem uma variabilidade. Como eu falei, naturalmente tem uma variabilidade no clima. Mas olhem a distância que está na linha em azul, que seria só condições naturais, quando você adiciona as questões humanas, né, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Então tem um aumento que a gente já passou de 1,1 grau, esse aumento de temperatura média global em relação ao período pré-industrial. Isso causa impactos em todo o planeta. Isso é até onde a gente está. E daqui para frente, o que esperar? Então, usando projeções de cenários econômicos, projeções para ver como será esse clima no futuro, também a gente pode ter uma ideia de como será isso. E aí, em cenários otimistas, cenários business as usual, ou seja, se continuar tudo como está, e cenários otimistas. Então, esses dois em vermelhos, que são os cenários pessimistas, seria se a gente não tomar nenhuma medida para controlar esse aquecimento de temperatura global. Então, a gente vê aí que a temperatura pode facilmente passar de 4, 5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O modelo atual, que é o como estamos, se a gente só seguisse no mesmo ritmo de crescimento que a gente está, sem que os países que estão em desenvolvimento adotem muitas emissões, a gente chegaria quase a 3 graus Celsius. E o que a gente espera fortemente que aconteça é esses dois cenários que estão em azul, que são, para os dois acontecerem, que é limitar a temperatura até 2 graus Celsius e tentar ficar abaixo do 1,5 graus Celsius, precisa que a gente atinja a neutralidade climática até 2050. O que é a neutralidade climática?
tudo que a gente emitir de gases de efeito estufa para a atmosfera, de alguma forma ou de outra, a gente tem que capturar essa mesma quantidade de gás de efeito estufa de volta para a Terra, que aí a gente consegue ficar com esse balanço neutro de carbono. E por que esse 2 graus Celsius e agora cada vez mais se fala no 1,5 graus Celsius como meta? A partir de 1,5 e 2 já seria um limite muito perigoso, começa a ter muitos efeitos em cadeia no clima global. Então, uma vez que ativa derretimento do gelo permanente, uma vez que tem processos de feedback na Amazônia, que a Amazônia não consegue mais gerar sua própria umidade, isso agrava em muito as consequências do aquecimento global. O nível dos oceanos vai subir muito, a temperatura vai ficar definitivamente complicada para as diferentes formas de vida, inclusive para a gente. Então, por isso o limite de 1,5 e de 2 graus Celsius. O que fazer para conseguir ficar dentro dessa meta? Na verdade, o que fazer de maneira mais geral, visto que estamos tendo esse aquecimento global. Uma vez que já está tendo uma mudança, como eu mostrei, nós já estamos com o planeta 1,1 graus Celsius, temperatura acima dos níveis pré-industriais. A gente precisa se adaptar para essas mudanças climáticas que a gente já teve e que estão por vir. O que é adaptação? É reduzir a vulnerabilidade. Tá, vai acontecer, está acontecendo essa mudança, mas o que a gente pode fazer para que o impacto disso na nossa vida e na biodiversidade seja o menor possível? E do outro lado tem a mitigação, que é reduzir a concentração dos gases do efeito estufa. Vou começar falando um pouquinho da adaptação, e para isso, para eu me adaptar a algum perigo, eu preciso conhecer esse perigo. Então, preciso conhecer quais são os riscos existentes para cada atividade econômica, para cada lugar. Também tem algumas oportunidades que podem ser exploradas e fazer um plano de ação e executar esse plano de ação. O que são os riscos climáticos? Então, elas são a conjunção dos perigos, que são as mudanças climáticas. Isso tem tanta variabilidade natural, como eu disse, então existem riscos climáticos independentes da mudança climática, e as alterações climáticas antropogênicas. Então, mas se só ter o perigo, ele não caracteriza o risco. Eu posso ter uma área de inundação que alaga, inunda ao longo da margem de um rio, mas não tem ninguém morando ali, isso não me causa nenhum problema. Para eu ter o risco, tem que ter o perigo, tem que ter a exposição. Então, tem que ter alguém ali, alguma atividade que esteja exposta. Mas, novamente, com esse exemplo da inundação. Tem uma área que inunda, eu posso ter uma casa ali, mas a gente pode colocar medidas de adaptação aqui, por exemplo, quando for dar uma inundação, seja dado um aviso, consiga fazer um sistema de previsão, avisar com bastante antecedência e dê tempo de eu sair dessa minha casa, da população sair, de levar o que for mais essencial, se tiver tempo. Ou seja, apesar de ter o perigo à exposição, a vulnerabilidade não vai ser tão alta, por conta de uma medida de adaptação. Tem um outro aspecto, um quarto aspecto que eu gosto de considerar, que é a resiliência. A resiliência, nesse nosso exemplo, por exemplo, se a gente tem uma casa, mas essa casa tem 2 andares, uma forma eu posso me preparar que o primeiro andar ele realmente alague, mas não deixo nada de valor ali, para não ter muita perca, e coloco as minhas coisas de valor no segundo pavimento. Diferente de outra casa que pode ter bastante coisas no pavimento térreo e perder isso com uma inundação. Então, o meu impacto, as 2 casas vão ser inundadas, mas eu vou ter bem mais condições de retornar à situação normal, no caso, se eu tiver me planejado para isso. Então, eu tenho mais resiliência, eu consigo voltar mais fácil, o mais próximo possível, para a condição anterior daquele perigo. E por que isso é importante? As estimativas dão conta que 3,5 bilhões de pessoas são altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Altamente vulneráveis inclui aí risco de vida, risco de passar fome com frequência. Então, é um tema que a gente tem que olhar com bastante atenção. Vamos dar um zoom para o Brasil, então. Quais são os efeitos que se espera das mudanças climáticas no Brasil? Esses dados são de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC. Então, assim como em todo o globo, vai ter um aumento do nível do mar, já teve e continuará aumentando nas próximas décadas. A temperatura aumentou e continuará aumentando.
Aqui são nos cenários de 1,5 graus, no cenário de aumento de 2 graus, no cenário de 4 graus da temperatura global. Então, vocês podem ver, vamos ficar no cenário que já é quase certo de acontecer, mesmo que a gente faça todas as medidas a partir de agora para limitar, que é o cenário de 1,5 graus Celsius de aquecimento global. Então, vocês veem aí em todo o Brasil um aumento das temperaturas máximas. Pensem isso em conforto térmico, pensem isso no impacto disso para as plantações, para a produção, conforto térmico do gado também, nas construções, como as construções vão ter que se adaptar a um mundo um pouco mais quente. Na questão das precipitações, a precipitação média anual vai mudar em todo o país, mas a forma que ela aumenta aí já é diferente. Se vocês observarem na região mais no norte do país, pegando toda a região norte, centro-oeste, está um pouco mais marronzinho, a gente vai ter uma redução da precipitação, enquanto na região sul, está ali mais para o verde e para o azul, a gente vai ter um aumento da precipitação. A alteração das épocas de chuvas também vai alterar, então a gente precisa levar isso em consideração com todo o planejamento. Se eu estou fazendo agora uma infraestrutura para durar 10, 20, 30 anos, ela tem que estar considerando essas mudanças climáticas. Eu comentei da precipitação média, mas mais importante que a precipitação média são os extremos. Então, essa próxima sequência de figuras é a precipitação máxima em 5 dias, e aí tem um aumento em todo o Brasil. Então, mesmo regiões onde vão ficar mais secas, em média, os eventos extremos, chuvas intensas, essas que causam grandes alagamentos e problemas de cidades, problemas também na infraestrutura de transporte, essas vão aumentar e vão ficar mais frequentes. E nesse outro, dias consecutivos de seca. Também aumento em praticamente todo o país, até 40 dias a mais secas por ano, num cenário mais grave. Mesma coisa, pensem nisso na produção agrícola, a gente precisaria de mais água para poder irrigar, mas onde arrumar mais água, os rios também estarão mais secos. A questão do fogo, vai ficar bem mais difícil controlar esse fogo, isso vai afetar diferentes setores da nossa economia. Ou seja, mudanças climáticas estão aí, como eu falei, muitas ainda vão intensificar mais, mas nós já estamos vivendo um aquecimento global, nós já estamos vivendo um aumento de eventos extremos climáticos. Então, como é que isso vai impactar? Eu trouxe um recorte também do relatório do IPCC para a região da América do Sul, mas trouxe aqui só o mais relacionado ao Brasil. Então, em termos de ecossistemas, o que são as nossas maiores fragilidades? A gente tem os oceanos e os sistemas costeiros são muito sensíveis e são negativamente impactados pelas mudanças climáticas. A gente tem toda a região nosso litoral, os corais são extremamente sensíveis ao aumento da temperatura dos oceanos, isso afeta muito a questão da pesca. E a Amazônia, que é altamente vulnerável às secas, então precisa de muito cuidado. Eu comentei rapidinho, mas para manter a Amazônia, ela precisa da própria Amazônia. Então, grande parte da umidade que vai para as áreas mais longes do oceano na Amazônia, ela vem do que a própria floresta transpira. Então, por isso que ela é tão vulnerável. Quando eu avanço com o desmatamento, eu deixo de produzir a água que iria atingir outras partes da Amazônia. Questão da água, se a gente está aumentando os dias de seca, está reduzindo precipitação, vai aumentar a escassez e com isso vai aumentar a competição pelos usos. Isso afeta todos os setores e aí eu trago o destaque aqui da questão da produção de energia, que no Brasil é muito dependente da água por conta das hidrelétricas e isso a chance de ter conflito de água, de pessoas depois das hidrelétricas quererem que libere mais água e ela querendo armazenar mais água, vai ser cada vez mais comum. Nas cidades, uma grande preocupação são as áreas de risco, as áreas de encosta, risco de deslizamento, e toda a infraestrutura vai ser afetada. Como eu comentei, eu sou engenheira civil, então a gente, quando vai dimensionar um projeto, a gente leva em consideração uma chuva de projetos que a gente chama. Se cada vez está ficando mais comum chuvas mais fortes, aquela estrutura que a gente achou que nunca daria problema, ela pode começar a dar problema todo ano, com todos os impactos que isso vai gerar nas cidades. E até em outras áreas, por exemplo, na saúde,
tem uma tendência de aumento de doenças sensíveis ao clima. Aqui no Brasil, muita atenção para as questões do dengue, do zika, do chikungunya. Ondas de calor, que é uma coisa que a gente ainda não vê muito anúncio e muito sofrimento, mas a gente já acompanha essas notícias na Europa e em outros países. E também o conforto térmico, isso afeta diretamente a operação, quando a gente está pensando na medicina mais do trabalho também. Algumas questões, algumas vulnerabilidades, opções e algumas barreiras para a América do Sul se adaptar a essas mudanças climáticas. Uma grande vulnerabilidade é a questão da inequalidade, então a gente tem muita população com poucos recursos disponíveis, ou seja, população extremamente vulnerável às mudanças climáticas, o desmatamento. Em quase todas as metas você vai ver o destaque que é dado para zerar esse desmatamento, reduzir ao máximo possível. E a gente tem uma grande dependência aqui no Brasil de recursos naturais para a produção de commodities. Então, se vai chover menos, se a gente vai ter uma seca mais prolongada, o efeito disso na agricultura vai ser grande. Opções para adaptação. Ações em múltipla escala. Como vocês podem ver, tudo conectado. Então, você pensar em adaptação olhando só para uma atividade e um setor, sem considerar o efeito disso nos outros, é muito complicado. Tem grande chance de eu faço isso, tem um efeito positivo em um, mas posso ter um efeito muito negativo em outro. Então, tem que olhar em múltipla escala, também de área. Então, olha para o Brasil todo, mas olha para o estado, para o município, para a comunidade. Tem que ter participação social, porque somos nós que vamos sofrer no dia a dia esses impactos. Procurar formas de melhorar condições de vida, porque isso nos ajuda a diminuir a vulnerabilidade e fazer uma adaptação baseada em ecossistemas e em comunidades. Então, a gente tem soluções mais gerais, mas na hora de verificar se aquilo pode ou não dar um resultado legal, tem que ser olhado caso a caso mesmo. E as grandes barreiras, ainda tem barreira de financiamento e tem uma fraca capacidade institucional para implementação. Então, vocês veem que aqui também aparecem algumas oportunidades, né? Então, oportunidades de um financiamento diferenciado, muita oportunidade de reduzir esse desmatamento, e aí existem projetos de crédito de carbono pelo desmatamento evitado. Então, tem algumas oportunidades relacionadas a isso também, a gente já comentou sobre muitas delas naquela nossa primeira conversa. Falei do lado da adaptação, vamos para o lado da mitigação. Para não ser muito repetitiva, porque aquela primeira tá gravada, não vou falar muito de como reduzir a concentração de gases do efeito estufa. A gente viu no cenário mundial, que é principalmente a parte da energia, que gera esses gases de efeito estufa. No cenário brasileiro, mais de 50% vem da questão das mudanças de uso do solo, mais uma vez destacando a importância do combate ao desmatamento. Mas vamos passar um pouco disso. Vamos falar que primeiro que para eu saber de onde é que está vindo, para eu dar esses números para vocês, que no Brasil 50% vem das mudanças de uso do solo, depois vem o setor da agropecuária e só então o setor de energia. Tudo eu preciso fazer um inventário de gases de efeito estufa. Isso é feito a nível de país, isso é feito a nível mundial, isso é feito a nível das empresas, a gente tem que fazer esses inventários também. Então, a gente precisa saber quanto realmente a gente está emitindo, onde a gente está removendo o carbono da atmosfera e onde a gente tem mais potencial de conseguir reduzir a emissão e aumentar a captura de carbono. A gente tem que definir metas também, então tem que ser metas bem objetivas para isso, o quanto a gente quer reduzir da emissão dos gases de efeito estufa e fazer e executar um bom plano de ação para a gente conseguir chegar nessas metas. Falando de metas, um que todos vocês devem escutar muito falar é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um plano de ação que foi assinado em 2015 por 195 países na COP21, que o objetivo era limitar o aquecimento a 2 graus Celsius e se esforçar para ficar nesse 1,5 graus Celsius. Então, todos os países já estavam cientes da preocupação que eram as mudanças climáticas, o aquecimento global, e fizeram esse pacto, esse acordo, para conseguir limitar esse aquecimento. Uma das coisas bases desse acordo são as contribuições nacionalmente determinadas. O que é isso? Cada país membro tem que apresentar um plano de ação, colocando uma meta do quanto ele vai, o que ele vai fazer para contribuir
para que a gente não tenha esse aquecimento superior a 1,5 graus Celsius. Essas metas têm que ser reforçadas a cada 5 anos, têm que ser cada vez mais ambiciosas, e eles têm que também fazer relatórios sobre o seu desempenho, se eles estão conseguindo ou não, como eles estão se encaminhando para atingir essa meta. Tá? Então, de forma da transparência para os resultados alcançados. E também traz muito nesse Acordo de Paris a questão da solidariedade. Então, países desenvolvidos, que são os que mais contribuíram para a emissão histórica de gases de efeito estufa, eles devem ajudar os países em desenvolvimento a reduzirem as suas emissões e a criar resiliência. Então, também tem que ajudar tanto a reduzir as emissões quanto na questão da adaptação. Porém, contando apenas essas contribuições nacionalmente determinadas, em inglês a gente chama fica NDC, dos países que assinaram o Acordo do Paris, mesmo que todos façam tudo e consigam cumprir sua meta, a gente ainda teria um aquecimento global de 2,5 graus Celsius, muito acima do que é seguro. Ou seja, precisamos realmente de revisar essas metas e fazer metas cada vez mais ambiciosas. E até por isso, muitas empresas, além das metas dos países, a maioria das grandes empresas, mais de 90% do PIB mundial está sobre alguma meta climática, elas estão fazendo suas metas próprias também. Então, não é só os países, não é só as contribuições nacionalmente determinadas, mas agora diferentes empresas, às vezes até estados, municípios, têm feito suas próprias metas climáticas. Uma atualizada no Acordo de Paris, tem negociações todo ano nas COPs, e na do ano passado, que foi assinado o pacto lá na Escócia, em Glasgow, além do que já tinha nos anos anteriores, foi colocada muito forte a importância da gente conseguir emissões líquidas zero. Como eu falei, para a gente conseguir ficar no 1,5 graus Celsius até no 2 graus Celsius, a gente precisa de emissões líquidas zero lá por 2050. Então, foi reforçado que os países precisam ter essas metas de emissões líquidas zero. No Acordo de Paris, é falado muito apenas da questão do gás carbônico, que é o principal gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento historicamente, mas outros gases também têm uma importância muito grande, principalmente o metano. Foi colocada a importância de reduzir os usos dos combustíveis fósseis e foi feito o famoso artigo 6 de Paris. Então, existia um acordo 6, no Acordo de Paris, que falava no mercado carbono internacional, mas ele ainda precisava de muitas definições, mas ainda precisa mais definições, mas já foi um avanço. E a COP 27, agora no final do ano, deve vir mais novidades relacionadas a essas metas nacionais e mercado de carbono também. Quais são os compromissos brasileiros que ele assinou no Acordo de Paris? Então, a meta que o Brasil colocou foi reduzir 50% em relação à linha de base, 2005. Esses são os compromissos já atualizados na última COP. E também ele propôs uma agenda estratégica voltada à neutralidade climática. Então, zerar o desmatamento ilegal até 2028, apesar de muita pressão para que zere todo o desmatamento, ou o máximo possível. Restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares, alcançar entre 45% a 50% de energias renováveis em 2030. O Brasil já tem uma composição de energia renovável já bastante alta em comparação aos outros países do mundo. Recuperar 30 milhões de hectares de pastagem degradada e incentivar a ampliação da malha ferroviária. Então, é isso que o país colocou como agenda estratégica para atingir essa meta. Mas, como eu falei, estamos aí à beira de uma nova COP e além agora com mudança de governo, então podem ter mudanças dessas metas também. Outros compromissos que o Brasil assinou. Então, uma declaração dos líderes sobre florestas e uso do solo, mais uma vez acabando a se comprometer com o desmatamento até 2030, e um compromisso global de metano. A maioria das metas era focada no gás carbônico, mas agora existe essa meta de reduzir as emissões em 30% do gás metano até 2030. De pontos negativos. Assim como na maioria dos países, essas metas falta detalhamento do que vai ser feito para conseguir atingir essas metas e não penalidades. Então, são 2 pontos de atenção que, embora sejam muito importantes essas metas, ainda
precisa detalhar mais como cada um vai conseguir atingir elas. E pensando naquele novo, como eu comentei na COP, deu muita importância da gente emissões cada vez mais empresas têm compromisso autodeclarado, que são essas emissões líquidas zeras. Essas metas das empresas, elas às vezes são bastante inconsistentes e a forma como vai ser medido se foi net zero ou não varia muito de empresa em empresa. Então, existem diferentes iniciativas que buscam padronizar essas metas e como elas devem ser atingidas, para que, por exemplo, não seja feita uma mitigação de qualquer forma, seja feita com uma mitigação de valor, que gere mais valor. A forma como é feito o inventário das empresas. Já existia um protocolo, que é o GHG Protocolo, que é um padrão para as empresas e organizações mensurarem e gerenciarem suas emissões de gases de efeito estufa, e agora tem diferentes padrões que estão sendo colocados para o Net Zero. Eu trouxe esse aqui, que é o Science Based Targets, e o que ele propõe? Vamos dizer que a empresa ela faz o seu inventário, ela conhece as suas emissões, e são essas barrinhas aqui nesse azul mais escuro. Então, ela precisa, para em 2050 ela ser Net Zero, primeiro, ela precisa definir suas metas de curto e longo prazo que seja compatível com o aquecimento global de 1,5 graus Celsius. Por isso que fica falando que é baseado na ciência. Então, mais do que eu colocar a minha meta, tem que ser uma meta que realmente ajude o mundo a chegar a limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Então, aqui, vamos dizer que ela definiu essa metazinha laranja, entre 5 e 10 anos no curto prazo, e no longo prazo, para ser baseado em ciência, tem que ser zero, tem que atingir o net zero lá por 2050. Qual é o terceiro passo da empresa, então? O foco é reduzir emissões. Sempre é isso, gente, sempre reduzir o máximo emissões. A gente vai mitigar, a gente vai neutralizar o que a gente não conseguir reduzir. Então, primeiro, reduzir forte essas emissões, e aí, enquanto a gente está nesse caminho para chegar no net zero, a gente mitiga essas nossas emissões comprando créditos de carbono ou ajudando aquelas outras empresas que podem reduzir mais carbono que a gente ou que estejam capturando carbono da atmosfera. Desculpem. E, por fim, aquelas que eu não consegui reduzir lá em 2050, para eu conseguir ser net zero, eu vou ter que neutralizar. Então, vou ter que arrumar formas de capturar carbono da atmosfera para balancear aquilo que eu estou emitindo, para eu poder me dizer net zero. Esse último slide aqui, eu trouxe porque eu vi que muitos que estão trabalhando com a temática de sustentabilidade trouxe cases de resíduos sólidos. Então, por que esse tema também é importante para resíduos sólidos? Primeiro que, quando a gente está falando da decomposição em aterros sanitários e quando está falando em áreas de combustão de resíduos sólidos, a gente tem emissões de gases de efeito estufa. Então, tanto metano, principalmente quando está falando de decomposição anaeróbica, quanto óxido nitroso quando a gente está falando do combustão. E são gases bem importantes para o aquecimento global. Mas, por outro lado, tudo que eu estou falando de gestão de resíduos sólidos, ele tem o potencial para evitar emissões em vários outros setores. Então, a prevenção e a reciclagem, o reuso, repensar os produtos, ele vai reduzir as emissões desde a extração de matéria-prima, vai reduzir as emissões da produção, se eu precisar produzir menos, precisar transportar menos, até o final no descarte. Pra vocês terem ideia, o dado é antigo, não consegui mais atual, mas a ordem de grandeza se mantém essa. A Agência Americana de Proteção Ambiental estimou que 42% das emissões totais de gases de efeito estufa dos Estados Unidos estão associados com a gestão de materiais. Então, poderiam também, de alguma forma, ser reduzidos pela gestão de materiais, que está diretamente relacionado com o gerenciamento de resíduos sólidos. Um outro número, um case de sucesso no Brasil, que é a reciclagem de alumínio, reciclar 1 tonelada de alumínio equivale a não liberar 13 toneladas de dióxido de carbono. Então, vocês veem que é totalmente relacionado à temática de mudanças de uso do solo, mas como a gente viu lá no início,
mudanças climáticas vai impactar todo mundo, isso é certo, vai impactar todos os setores e tem que ser buscada medidas de adaptação. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida também sempre fico à vontade aí, sempre gosto de compartilhar o meu contato. Obrigada e boa sorte nessa outra fase. Show, muito obrigado, Rosane. Tenho certeza que todos os grupos vão tirar muito proveito da apresentação. E esse último slide eu acho que é legal porque ele contextualiza, né? Ele traz um pouco pro tangibilismo um pouco mais. Como cada startup que o pessoal escolheu tem maneiras de você pensar em soluções ali para mitigar ou até evitar que toneladas adicionais de dióxido de carbono sejam emitidas. Você trouxe um exemplo super legal de resíduos sólidos, mas eu acho que pode ser aplicado aí para todas as verticais e todas as startups, pessoal. Show de bola, muito obrigado, Rosane, pelo tempo, e com isso a gente encerra mais uma sessão de conteúdo. Abraço, pessoal.